Fala, meus queridos! Hoje estou aqui para responder algumas dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram. Então, como não deu para responder todas as perguntas lá, estou aqui para responder para vocês no YouTube. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para as perguntas que tem bastante dúvida de vocês. E a principal pergunta que eu sempre recebo é: qual é a melhor moto para iniciar no mundo das motos? Cara, se você nunca andou, acabou de tirar sua carta agora, eu te recomendo ir numa moto até 300 cilindradas ali com baixa potência. O que seria baixa potência? 30 cavalos no máximo, ok? Porque é uma moto que não vai te assustar. Geralmente são motos mais tecnológicas, então vai ter freio ABS, vai ter farol em LED, que vai auxiliar ali na sua pilotagem. Então vamos ali para algumas opções, as mais óbvias, né? Que é a CG 160, eu sempre dou preferência de indicar a Titan 160 por conta dos freios ABS. FZ15 é uma excelente opção. R15 para quem quer começar ali no mundo das esportivas. Tem agora a opção da SBM 250, mas é claro que eu te recomendo a Shinerai se na sua cidade tiver uma concessionária e tiver um bom pós-venda, né? Se a concessionária atende ali também, né, os proprietários quando tem algum tipo de problema na moto. Não adianta você comprar uma moto sem ter um amparo da própria empresa que te vende a moto. Então, comprei a moto, caí, não tem peça. E aí? Vou esperar 90, 120, 6 meses esperando? Realmente não tem como. Então eu sempre recomendo quem vai iniciar com motos comuns, né? Com motos que tem peças a rodo no mercado. Que é o caso da FZ15 e CG 160. Então essas são as principais indicações. Pulando um degrau acima, FZ25 e Twister 300. E dentro dessas aí também tem as Trail, que é a Saara e a Lander 250. São motos que, né, que a gente sabe, são motos boas, confiáveis, econômicas, baratas de manter e tem peça no mercado, sem sombra de dúvida, você não vai passar perrengue com isso. É claro que pode acontecer que você não sofra nenhum tipo de acidente, né, no seu período inicial com a moto, porém, se ocorrer, é interessante que você tenha ali disponibilidade de peças para consertar sua moto. Você não quer, né, tomar uma quedinha, quebrar um farol, ficar 6, 7 meses esperando. Então, motos para iniciante, né, tendo em vista ali a concessionária onde você mora, Honda, Yamaha, Haojui, também tem bastante peças já no mercado, algumas motos da Shinerai, algumas Bajaj têm peças, então sempre ir em motos que tem bastante peças disponíveis, porque, né, pode ocorrer algum tipo de queda e você sofrer com isso. E o próximo passo, né? Geralmente as pessoas nos perguntam: ah, tem uma CG 160, tem uma Factor e quero ir para um degrau acima. Qual moto você me recomenda para não me assustar, por exemplo, né? Temos no mercado algumas, MT-03, CB500F, Z400 e também as versões, né, CB500X, a MT-03 tem a R3 e a Z400 tem Ninja 400, que são motos boas, que andam bem, tá? Para você que já tem experiência ali saindo a 160 ou 150, não vai assustar. É claro que é muito mais potente, então vai da sua consciência também. Mas geralmente são motos que não assustam tanto. Dá para ir em XJ6, Hornet, dá para ir em moto muito grande, vai depender da sua experiência, tá? Então assim, para quem, vamos supor, comprou uma CG ano passado ou 2 anos atrás, tem pouca quilometragem rodada, eu recomendo uma moto mais fraca, 60, 70 cavalos no máximo, tá? E aí quem tem experiência, que tem 4, 5 anos, rodou pra caramba, pegou BR, aprendeu a acelerar a moto, se você tiver a chance de ter, já pode pular na 1000, não vejo por que não, tá? É claro, é muito mais potente e tudo mais, mas geralmente quem vai subir de categoria já teve ali uma experiência com aquela moto. Ele não pula direto sem nunca ter andado, por exemplo, né? Eu mesmo pulei da 150 da Factor para dominar 250. Pela questão financeira, que eu preciso de uma moto econômica e tudo mais. Mas se fosse para me dar um passo além, eu, né, tendo a minha experiência de pilotagem, pularia ali até uma GSX S750, que eu acho a moto que ainda é cabível para minha experiência, né, em cima de uma moto. Mais que isso, eu acho que seria irresponsabilidade da minha parte, né, que são uma GSX S1000, por exemplo, tem 150 cavalos de potência. Então, é um salto muito grande de 12 para 150 cavalos. Então, nesse contexto, eu iria ter uma GSX, pegaria a manha da moto, entendeu? E aí depois acelerava e aproveitava do que com 4 cilindros tem ao me oferecer. E assim também vale para as motos altas, para Big Trail, para moto custom, né? É ideal você ir fazendo aquela escadinha de cilindrada, tá? Não tente pular muito, porque pode ser que dê ruim, beleza? Outra coisa que sempre me perguntam: viagem à noite. Dicas, né? Recomenda? Primeiro que eu não recomendo em todos os lugares do Brasil, pois pode ser perigoso, né?
E dicas, cara, ande mais devagar. Se você tem uma média de velocidade ali em 120, 130, né, que a gente sabe que essas motos mais fortes alcançam esse tipo de velocidade, ande ali a 100, 110, porque pode aparecer animal na pista, ter algum tipo de obstáculo, óleo, areia, né, algum tipo de acidente que não esteja bem sinalizado e você pode sofrer algum tipo, né, de acidente. Não queremos isso jamais. Então assim, ande devagar. Se for andar à noite, verifique o farol da sua moto, se ele está em condições, né, se a iluminação tá boa, porque principalmente motos que tem farol halógeno, com o tempo, né, tende a diminuir ali um pouquinho como é que fala? A luminosidade do farol. O faixa do farol não vai mais tão longe quando a moto era nova, então verificar isso. Se a moto tiver um farol ruim, coloca um farol auxiliar. Ande com kit de reparo de pneu, pois é muito difícil ter mecânico acordado nessa hora. E se tiver, não vai ser barato, então prepare-se também financeiramente. É claro que eu estou falando de uma viagem mais longa, não 10, 15 quilômetros. Isso aí não é viagem, né? Isso aí é uma ida ali. Então, se você vai fazer viagem mesmo, pegar para sair aí de noite, rodar madrugada, tem que se planejar, cara, porque pode ser bastante perigoso, pode ter perrengue, por exemplo, passar em lugares que tem 100 km de uma cidade para outra. Nesse trecho, se acontecer alguma coisa, cara, é muito difícil, viu? Você ser socorrido de alguma forma. E hoje em dia, praticamente ninguém para ninguém à noite, né, nas estradas. Então, é bom ficar ligado, é sempre bom conferir também a manutenção da moto, né, se está em dia, revisão, pneu, óleo, para não ter perrengue, né? Então, faça um planejamento que dá para ir sim. Mas eu sempre evito. Se você puder ir de dia, vai de dia que é mais segurança para você, né? Que moto a gente ainda está mais exposto para ser assaltado, acontecer alguma coisa. Beleza? Outra pergunta que eu recebo muito é: o que compensa mais, consórcio ou financiamento? Cara, depende muito, tem que analisar caso por caso, quantidade de entrada, que moto, taxa de juros, porque senão você vai pagar 2, 3 motos, entendeu? Então você tem que analisar caso por caso. Mas como que funciona? Financiamento, você vai pagar juros mais caros, não tem como correr, né? Vai pagar mais juros, porém você tem a opção também de abater as parcelas, né? Isso diminui bastante juros, bastante mesmo. Eu vou trazer um conteúdo sobre isso do financiamento da minha Dominar 250 e você recebe a moto em até 7 dias após a assinatura do financiamento, beleza? Então esses são os pontos do financiamento. O consórcio é mais barato, dizem que não tem juros, mas tem que a taxa de administração, a moto não vai sair pelo valor que está lá no site da Honda ou no site da sua concessionária. Por exemplo, se a moto está 23 mil, quando você fazer um consórcio dessa moto, ela não vai ficar 23, ela vai ali para 27, 28, né? Então, assim, tem juros também, é menor, mas tem os juros. Você não pega a moto na hora, só se a moto sair por você por lance, né? Ou algum tipo de sorteio, como tem alguns consórcios. Mas você vai pagar a moto sem ter ela. E isso para mim é um grande ponto negativo, né? Porque muita gente quer pagar a moto para ter a moto. Então, se você não vai ter a moto no momento que você está pagando a parcela, não faz sentido. Para mim faz mais sentido juntar o dinheiro. Ah, que eu não consigo juntar dinheiro, que é difícil. Cara, se você consegue pagar uma dívida, você consegue juntar dinheiro. E isso aí, é desculpa, tá? É desculpa, você tem que ter organização financeira se você está pensando em comprar qualquer tipo de bem, tá? Você já é um adultinho, então vamos, né, tomar conta da nossa vida e ser adultos, assumir as responsabilidades. Então assim, se você consegue pagar uma parcela de consórcio de R$500, você consegue guardar R$500, basta você querer, beleza? Então, esses são os pontos. Para ter certeza, consórcio é melhor, financiamento é melhor, tem que analisar caso a caso. Isso aí, vou lançar um projetinho para vocês, beleza? Para ajudar nesse tipo de dúvida. E outra pergunta que eu recebo bastante é se compensa comprar marcas alternativas. E com marcas alternativas, o que eu estou querendo dizer? Motos que não são Honda e Yamaha, por exemplo, tá? De baixa cilindrada principalmente, porque não tem como falar que BMW, Triumph e Ducati são marcas alternativas, beleza? Então, tendo isso em vista, nós estamos falando de motos de baixa cilindrada. Estamos falando de Bajaj, Royal Enfield, Haojui, Shinerai, beleza? Essas marcas. E, ao meu ver, compensa, mas depende do seu perfil. Por quê? Se você é um cara cuidadoso, entende mais de mecânica, tem concessionária perto da sua casa, a concessionária presta um bom pós-venda, cara, dá para ir na marca alternativa, dá para confiar, tá? São poucos produtos hoje no Brasil que tem problemas graves, assim, que vão quebrar e deixar o dono de pé. Então, assim, eu acho que compensa, mas tem
novamente, tem que analisar caso a caso. Eu mesmo tenho uma moto de marca alternativa, que é a Bajaj Dominar 250, e eu fiz o que eu não recomendo, que é comprar a moto longe da concessionária. Eu moro a 300 km da concessionária mais próxima da Bajaj, no Espírito Santo. Então, eu moro bem longe. Porém, é uma moto que eu sou cuidadoso, evito cair, já para não ter problema. Então, eu já moro longe, já sei que se eu precisar de peça, eu tenho que ir lá, tenho que pagar frete. Então, eu já evito cair, já tenho que andar esperto. Qualquer quedinha, eu vou ter que parar a moto, ou vou ter que pagar um frete para um produto vir ou ir lá buscar. Então, eu já evito cair. É claro que a gente não tem controle de tudo, mas sempre andando, né, tendo essa perspectiva de evitar cair. Sou cuidadoso, confiro o óleo, líquido de arrefecimento, sempre olho a moto no geral antes de sair para ver se não tem nada para quebrar, ver se o óleo está em dia, está no nível, o líquido de arrefecimento também, beleza? Seguro, tem um seguro bom, uma recomendação para você também, ter um seguro bom, que tem guincho, né? Então se minha moto quebrar, der pane, eu tenho um guincho de 200 km para levar ela. Então assim, dependendo do caso, compensa. Agora eu quero uma moto para trabalhar, para pôr na chapa, entendeu? Que nem a galera faz aí, entrega motor Uber, e a gente sabe que esse perfil de dono geralmente não é tão cuidadoso com a moto, tira de giro, é uso severo, né? Vamos dizer assim, uso severo ao extremo. Aí eu não recomendo, porque sim, você pode ter algum tipo de problema com essas marcas, tá? Não vou recomendar, por exemplo, uma Hunter para você entregar, uma NS 160 para você fazer a entrega. Tem ali a NS 150 que dá para fazer, já é uma moto mais simples, com mecânica mais simples, entendeu? Então vai ser qualquer mecânico vai mexer. Agora, de resto, cara, dá para ter sim, e eu tenho a Dominar 250, sou muito feliz com a moto. Claro, a Bajaj aqui do Espírito Santo presta um bom serviço, um bom pós-venda, já precisei, fui bem atendido, entendeu? Então assim, ao meu ver compensa, mas tem que ver caso para caso. Se você for pôr a moto na chapa, mora muito longe, de 300, 400 km, não compre a marca alternativa, porque você pode precisar da moto, não ter, demorar a chegar a pé, esse tipo de coisa. E no mais é isso, rapaziada. Essas são as principais dúvidas que eu respondo, que não são, né, diretamente a moto, por exemplo, MT-03 ou CB300F Twister. Então são um tipo de dúvida mais geral que pode tirar, né, ali, ajudar alguém que está precisando sanar esse tipo de dúvida. Foi isso aí, muito obrigado pela audiência, não esqueça de se inscrever, compartilhar o vídeo, curtir. E se você tiver uma dúvida, já deixa aqui que aí nos próximos vídeos eu respondo você, beleza? Muito obrigado e até a próxima.